O time que enfrenta o Fortaleza nessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro está praticamente definido pelo técnico Roger Machado, a partir de ausências que estão quase confirmadas. Wanderson e Bryan Aguirre voltaram a treinar com um grupo de jogadores. Entretanto, não devem estar à disposição para a partida desta quarta-feira. Gabriel Carvalho só vai trabalhar na véspera do jogo e vira uma das grandes dúvidas da formação colocada pelo técnico Roger Machado, que concedeu entrevista aos canais oficiais de comunicação do Internacional. Falou a respeito da projeção do Campeonato Brasileiro. Falou sobre a parte física, algo bem polêmico no ambiente colorado nos últimos meses. E falou também sobre os jovens jogadores, rasgando elogios a Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e também Ricardo Matias. A gente fala sobre Sérgio Rocher, que terá uma oportunidade especial na seleção uruguaia no próximo confronto pelas eliminatórias da Copa. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 9 de setembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. E eu começo falando sobre o treinamento na parte da manhã no CT Parque Gigante, que a gente pôde acompanhar o início da atividade na preparação para enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado, aos poucos, vai desvendando os mistérios, as dúvidas, para enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira. A grande notícia do treinamento foram retornos de 3 jogadores que trabalharam com o plantel nesta segunda-feira, ainda em fase de retreinamento. O goleiro Fabrício, que trabalhou com o preparador de goleiros Léo Martins, se recuperando de uma lesão na tíbia e deve estar à disposição de Roger para pelo menos ocupar o banco de reservas na partida desta quarta-feira. A outra novidade foi Bryan Café Aguirre, o lateral direito que foi recém-contratado junto ao Lanús e que chega, depois de uma lesão muscular o tirar dos últimos jogos pelo clube argentino, trabalhou com o grupo pela primeira vez nesta segunda-feira. Entretanto, foi uma atividade leve, sem divididas, ainda em um processo de retreinamento físico. Assim como Wanderson, que se recupera de uma lesão muscular na panturrilha e trabalhou também uma parte com um grupo de jogadores nesta segunda-feira. Tanto o Wanderson quanto o Bryan Aguirre foram para a academia depois da primeira parte do treinamento. E até por esse indício, não devem estar à disposição do técnico Roger Machado para a partida de quarta-feira. A tendência mesmo é que Natan seja o lateral direito. A dupla de zaga tenha Vitão e Mercado, com Bernabé na lateral esquerda. O meio-campo de Fernando, Thiago Maia. E aí a dúvida do meio para frente. Gabriel Carvalho terá apenas um treinamento antes da partida contra o Fortaleza com os demais jogadores. Mas, ainda assim, deve ser mantido na equipe titular. A dúvida fica por conta de Alan Patrick e Gustavo Prado. Se o Alan Patrick jogar, o Gabriel Carvalho deve atuar pelo lado esquerdo. Se o Gustavo Prado jogar, ele atua pelo lado esquerdo e o Gabriel Carvalho joga pela direita e o Bruno Tabata joga centralizado. As possibilidades de Roger Machado para um time que deverá ter Lucas Alário no comando do ataque nesta quarta-feira contra a equipe do Fortaleza. Sobre Roger, ele concedeu uma entrevista para os canais oficiais de comunicação do Internacional nesta segunda-feira, com relatos muito interessantes da gente abordar aqui. Roger falou, por exemplo, sobre as projeções dentro do Campeonato Brasileiro. O que o Inter pode buscar dentro da competição? E falou o técnico colorado. Matematicamente, tudo pode acontecer. Com a evolução que a gente teve, as adversidades diferentes, a dificuldade que o adversário te propõe uma barreira para você dar um passo para trás e depois dar alguns passos para frente. E agora a gente avançou na tabela e conseguimos conciliar resultado com desempenho. A partir de agora é ampliar estes resultados para se colocar na parte da frente da tabela. A expectativa do Internacional na tabela agora é ter uma arrancada para se consolidar na briga, pelo menos por uma vaga na Libertadores da América, mesmo que o próximo adversário, que é o Fortaleza, seja uma equipe que está ponteando a tabela do Campeonato Brasileiro, é um dos líderes do Campeonato Fortaleza. Mas a ideia é conseguir uma consolidação nessa partida contra o Fortaleza para estar entre os primeiros da tabela do Campeonato Brasileiro, tá?
O Roger também falou sobre um assunto muito polêmico do ambiente colorado nos últimos dias, que é a questão física e o processo da comissão técnica anterior, que não trabalhava a parte de força muscular dos jogadores através de exercícios de musculação. O Roger falou sobre a recuperação física que o time vem tendo. E aí ele fala: quando chegamos, tínhamos muitos jogadores lesionados. A mudança de metodologia também demanda uma adaptação física e nós já passamos por este momento. Tivemos mínimas perdas. O DM está quase vazio e a gente não vai deixar de ter problema até o fim do ano, mas em função da treinabilidade, do reforço muscular que os atletas vêm fazendo, eles já suportam melhor a carga de trabalho e os problemas são minimizados com um tempo menor de recuperação. É óbvio que o Roger não citou diretamente a comissão técnica anterior, mas de alguma forma ele diz: a preparação física feita agora faz com que os jogadores tenham uma recuperação melhor das lesões e uma prevenção melhor das lesões. E com isso, se passe menos tempo no departamento médico, que foi um problema que o Roger enfrentou quando chegou no grupo do Internacional. Uma outra situação que o Roger falou foi sobre os jovens jogadores. Eu quero aqui reproduzir a fala de Roger Machado sobre as promessas do elenco, em especial Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Ricardo Matias. Eu vejo que além de treinador, a gente funciona como um guia, né? Para que o atleta ele consiga ter a sua descoberta, né? Se adaptar mais rápido a esse ambiente, né? Que é um ambiente, né? Que ele pode ser hostil, dependendo da forma como a gente encara ele, né? Que ele pode ser de extremo retorno, né, positivo emocional, né, dependendo da forma como tu administra esses momentos, né, embora com pouca idade, o Gabriel já demonstra ter, né, uma capacidade, uma maturidade para esse momento, mas é preciso a gente ter muito cuidado, né, porque é exatamente sobre a sombra ou com o guarda-chuva dos jogadores mais experientes que o Gabriel está podendo viver esse momento. E a gente sabe que não vai ser linear esse momento, ele vai ter altos e baixos, né? Porque é o começo de tudo. E vai ser no momento da instabilidade que mais o Gabriel vai ter o suporte dos jogadores mais experientes para poder retomar o mais rápido possível o caminho. Né? A gente espera que esse momento, né, sempre seja mais lento e gradativo, né, até porque, né, com a pouca idade que o Gabriel tem e o que ele já demonstrou em campo, mostra que ele tem um diferencial. Né? E esse diferencial não é só a capacidade técnica, é a capacidade emocional de saber lidar com esses momentos. Né? Então não só ele, o Ricardo também, o Prado, né, outros jogadores que gradativamente a gente vem incorporando ao profissional para analisar melhor, para enxergar melhor, para que eles se sintam à vontade no profissional, faz com que eles consigam ultrapassar melhor esse momento. Né? Esse momento da transição da base do profissional ele não pode ser um momento duro, embora ele já seja, né? A gente tem que facilitar ele, sabendo dar o carinho na hora certa, sabendo fazer as cobranças, né, quando precisa ser feito, mas acima de tudo dando suporte para que eles consigam passar de uma forma saudável por isso e render bem, né, e novamente marcar a história dentro do clube. Ricardo Matias, que briga por uma vaga com o Alário no time titular nesta quarta-feira, mas deve perder de fato. O argentino deve começar jogando contra a equipe do Fortaleza. Na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal reagindo a lances de Samu Castillejo, atacante de 29 anos de idade que foi oferecido ao Internacional pelo empresário do jogador. Ele teve uma passagem pelo Milan, recentemente estava no Valência da Espanha e rescindiu seu contrato por lá. Portanto, está livre no mercado e pode ser contratado por qualquer equipe do futebol brasileiro, mesmo com a janela daqui fechada. Eu reajo a lances desse jogador, é só clicar aqui para assistir e saber um pouco mais, conhecer um pouco mais desse atacante espanhol Samu Castillejo. Para fechar, eu quero falar sobre Sérgio Rocher, que vai ter uma oportunidade diferente pela seleção do Uruguai nesta terça-feira em partida das eliminatórias da Copa contra a Venezuela. Sérgio Rocher será capitão da Celeste. Ele que já exerceu a braçadeira de capitão do Internacional em alguns momentos, será agora capitão da seleção uruguaia. E isso se dá pelo fato de Suárez ter se aposentado da seleção uruguaia. O Nandes e o Jiménez, que são os dois capitães,
estão fora da partida por suspensão. Portanto, o capitão do Uruguai, nesta terça-feira, será Sérgio Rocher, que não joga na quarta-feira contra o Fortaleza e que, enfim, está trabalhando agora lá no Uruguai e voltará depois para o restante do Campeonato Brasileiro. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar algumas odds dessa terça-feira de eliminatórias na Copa. Por exemplo, o Borré joga contra a Argentina, Colômbia e Argentina. Odd da Colômbia 2,75 e odd da Argentina 2,75 também. O Equador enfrenta o Peru, Ener Valencia jogando. Quem sabe o Ener Valencia desencanta. A odd do Equador 1,38. E o Rocher joga contra a Venezuela, a odd do Uruguai tá pagando 2,37. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!